Gente, a história do Bangchan, antes de tudo, é uma lição de vida para todos nós. Sabe quando a gente sente que a vida tá fazendo a gente carregar um peso enorme e parece que não tem saída? A gente chora à noite sozinha, perguntando por que Deus? Eu tenho que passar por isso, por que eu tenho que sofrer tanto? E você às vezes não aguenta mais. Mas não tem aquele versículo da Bíblia que diz: Deus não nos dá fardo maior do que a gente pode carregar. E você vai ver que a história do Bangchan tem muito a ver com isso e mostra pra gente que você vai entender que Deus está te preparando. Ele está te dando estrutura agora para você poder suportar a vitória que vai vir lá na frente. Ele chegou na Coreia em 2010 com apenas 13 anos, uma criança que deixou o conforto da Austrália para viver sobre regras rígidas da Coreia. Eu me emociono falando disso porque eu sei exatamente a dor que ele sentiu. Quando eu tinha 12 anos, meu pai me mandou morar na casa da minha tia para estudar. Eu trabalhava lá na casa, não tinha carinho e enfrentava a solidão. Eu chorei tanto quando eu ouvi a história do Bangchan, porque eu sentia a dor dele na minha própria pele. Imagine a dor dele, chegar num país desconhecido, sozinho, e não conhece ninguém, para viver com gente totalmente desconhecida, obedecer regras rígidas, não ter ninguém para mimar ele. Imagina, 13 anos. Olha quanto esse menino teve que amadurecer sozinho, sem contar com o apoio da mãe. E quando ele ficava triste, ou sozinho, ou doente, não tinha mãe perto para falar com ele, para cuidar dele, para dar um abraço nele. Imagina a dor que esse menino teve que passar. Fora que ele não podia desistir tão fácil assim, porque envolvia muito dinheiro também. Ele tinha dívida lá com a empresa e os pais também tinham que pagar as despesas que ele tinha, fora que a empresa não pagava. Então, ele não podia ficar chorando à toa. Tinha que amadurecer rápido para poder aguentar aquilo. Você já imaginou, se você é adolescente, você parou para pensar, ficar longe da mãe, do seu pai, da sua casa, e ir num lugar sozinho onde você não conhece? E se você tem filhos, imaginou mandar o seu filho para um lugar, ele nem sabe, um outro país? E ele ficou lá durante 7 anos. O Chan treinava dia e noite, mas o pior não era só o cansaço. O pior era o sacrifício emocional. Imagina ele ficar 7 anos e nunca ser escolhido. Via gente chegando depois dele sendo escolhido para os grupos, enquanto ele ficava para trás. Fazia amigos verdadeiros, criava laços. Logo se via sozinho de novo, porque ou os amigos eram escolhidos ou eram descartados. Porque a empresa... Imagine quantas pessoas entram para querer ser famoso naquela empresa. Ele viu muita gente boa sumir dos corredores e ele continuava ali, sobrando, como se fosse um fantasma. Imagina a dor dele. E sabe o que é mais forte? O Chan não teve ninguém para cuidar dele ou passar a mão na cabeça dele naquela hora. Ele teve que aprender a se virar sozinho, ser forte sozinho. Às vezes a gente fica parado esperando uma ajuda, esperando alguém vir cuidar da gente. Mas a ajuda não vem. Sabe por quê? Porque Deus quer que você seja o seu próprio líder. O Bangchan entendeu que se ele não cuidasse do futuro dele, ninguém cuidaria. Ele parou de esperar ser escolhido e começou a agir. Entre o 3º e o 4º ano, ele virou um espião nos estudos da JI. Como ele já era de casa, ele entrava nas salas, observava os produtores. Quando dava, perguntava, aprendia cada botão. Nas madrugadas, quando todos iam dormir, ele assumia as máquinas sozinho. Ele aprendeu na marra a produzir e a compor. E ele entendeu que se soubesse fazer a própria música, nunca mais seria descartado. E se tornou o dono do próprio destino. E com o coração calejado, Chan parou de procurar amigos e começou a procurar peças raras para o seu time de elite. Imagina, com essa idade, a pensar dessa forma. Ele é um gênio mesmo, né? E com a história do Bangchan, eu aprendi que eu vou ter que ser a líder da minha vida. Porque eu estava esperando alguém. Como eu fiquei longe da minha mãe muito tempo, desde nova, eu sempre queria alguém que cuidasse de mim, que me protegesse. Eu fiquei esperando até agora e ninguém chegou, então acho que eu que vou ter que ser a minha líder. E aprendi com ele que eu tô naquela fase onde ele estava se decidindo e
estava se preparando para formar o grupo dele. Eu estou nessa mesma fase. Agora eu estou tentando estudar mais coisas e descobrir o meu caminho. Você sabe quem foi a primeira pessoa que ele recrutou para esse plano secreto? Eu vou contar nos próximos vídeos como ele se identificou com cada membro. E se você gostou da história, comenta aqui Gênio Chan e já me segue para os próximos vídeos.